Amém. Nesta hora nós queremos dar um bom dia a todos os nossos ouvintes da Palavra de Deus. Amém. Para nós é um motivo de alegria estarmos aqui nesta manhã, juntos, nessas redes sociais, para nós falarmos de um Deus que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. Amém. O Deus da Bíblia Sagrada. Nós pedimos de Deus que venha abençoar nosso dia, amém, que venha nos ajudar, nos auxiliar, que venha nos cooperar nesta obra, que o Senhor venha fazer uma cooperação, venha nos abençoar, amém, porque nós estamos aqui para falar de um Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus de Abraão, o Deus de Noé, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, amém. Nós estamos aqui usando esses meios de comunicação que é chegado, que é ofertado a nós, para nós falarmos a palavra de Deus. Amém? Nesse tempo, numa velocidade, nessa velocidade, nessa rapidez que é a internet, não é verdade? A internet, ela é um veículo onde as coisas acontecem muito rápido. Amém? Então nós estamos aqui pedindo de Deus que venha nos ajudar, que venha nos auxiliar nesse trabalho espiritual, porque é um trabalho espiritual. Amém? É um trabalho que a gente faz pela fé em Deus, porque cremos que seja a vontade de Deus de nós falarmos a palavra de Deus. Amém? Deus chama cooperadores para a sua obra. Deus chama pessoas que têm um coração voluntário, um espírito voluntário, um espírito que é generoso, um espírito, um espírito que gosta, que ama a Deus. Amém? Nós estamos aqui participando desse trabalho espiritual em comum com o povo de Deus, em comum com Deus, em comum com os apóstolos. Estamos colaborando com os apóstolos, porque, veja, se os apóstolos de Jesus estivessem aqui, eles estariam pregando a palavra de Deus. Amém? Eles estariam cooperando também com a palavra de Deus. Nós estamos aqui pregando a doutrina dos apóstolos. Amém? Nós estamos aqui usando uma prática de que é ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então nós estamos trabalhando em comum com a Bíblia, numa ação. Nós nos ajuntamos a Deus, nós nos ajuntamos numa ação comum com os apóstolos. Há 2000 anos atrás, como eu digo, se o apóstolo Pedro, se o apóstolo Tiago, se o apóstolo João, se o apóstolo Paulo, o apóstolo Barnabé, todos os apóstolos de Deus, de Jesus, estivessem hoje aqui, eles estariam pregando Jesus de Nazaré. No mundo, eles fizeram a parte deles no século I, depois que Jesus foi levado ao céu. Amém? Depois que eles andaram com Jesus, eles tiveram uma intimidade profunda com Jesus, o Pedro, Tiago, o João, os apóstolos mais íntimos de Jesus, viram a transfiguração de Jesus, a multiplicação dos pães, enfim, eles ali estavam com Jesus até a sua crucificação, viram também, eles só não viram a ressurreição de Jesus, mas eles viram ali Jesus após a morte, Jesus na cruz. Eles são testemunhas de Jesus. Viram, contemplaram e saíram, falaram com Jesus após Jesus ter ressuscitado dos mortos. Jesus apareceu para eles em espírito. Amém. Deus o ressuscitou e eles são testemunha e saíram pelo mundo pregando o evangelho. E Jesus, confirmando a palavra de Deus, fazia através deles milagres, prodígios, maravilhas, etc, etc, etc. E hoje nós estamos nessa ação comum. Nos ajuntamos à fé dos apóstolos. Amém?
nos ajuntamos aí ao reino de Deus para falar de um Deus que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. E que numa velocidade, numa rapidez, a Bíblia diz que Jesus tem pressa em voltar a este mundo, que a Bíblia diz que o reino de Deus está com pressa, está numa velocidade. A gente não vai pensar que Jesus está demorando, não. Quem disser isso não conhece a Bíblia, porque a Bíblia diz que Deus tem pressa. Deus tem pressa para tirar o seu povo da terra, Deus tem pressa para julgar os vivos e os mortos, Deus tem pressa para fazer a justiça, Deus tem pressa para separar o joio do trigo. Deus tem pressa. Porque a gente fica imaginando, porque vocês pregam aí a palavra de Deus, que Jesus está voltando desde 2000, desde lá do tempo de Roma, já se passaram 1000 anos, 2000, 3000, mas a gente vê que isso aí não é nada diante de Deus. Quem estuda a Bíblia vê que os anos, o calendário do homem, o calendário que não é nada diante do Deus da Bíblia. Então, Deus virá numa vinda iminente, onde ninguém está esperando, vai pegar muitas pessoas despreparadas, despercebidas, iminente, uma coisa que está para acontecer, uma coisa que está para, um fato que está para acontecer com uma velocidade uma velocidade, uma rapidez, uma pressa. Amém. E por isso que nós estamos aqui, crendo na palavra de Deus, que Deus mandou nós pregarmos a palavra de Deus. Nós estamos fazendo a nossa parte e cremos que no futuro, no mundo vindouro, nós vamos receber a recompensa dada por Deus. Deus nos retribuirá o nosso trabalho. O nosso trabalho aqui na terra não é em vão. Esse trabalho que nós fazemos nas mídias, na internet, eu creio pelos olhos da fé que não é um trabalho em vão. Mas no tempo de Deus, no tempo determinado de Deus, nós, eu e você, cada um que trabalha para Deus, que faz alguma coisa para Deus, seja ofertando, seja orando, seja pregando, seja evangelizando, seja, enfim, dando até um copo de água para uma pessoa, enfim, ajudando em oração, clamando a Deus, pedindo socorro de Deus, se conservando, se guardando para Deus, crendo na palavra de Deus, crendo no que os apóstolos de Jesus Cristo, os servos de Jesus, deixaram o legado, as epístolas, os evangelhos, tudo, e crendo que Jesus está voltando, crendo que Jesus está vindo, crendo naquilo que Jesus deixou escrito, nós vamos ser abençoados. Por quê? Pelo próprio Deus, o chefe das nações, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Que creiamos, Ele está vendo o nosso trabalho. Ele está contemplando o que nós estamos fazendo. Para quem? Para Ele. Falando dEle, falando da obra dEle, falando da misericórdia dEle, falando do amor dEle, da piedade dEle, da clemência dEle, falando das virtudes, dos atributos que Ele amou o mundo, Ele tem compaixão do mundo, das pessoas, Ele quer que as pessoas sejam salvas. Ele liga aí a bateria, por favor. Ela está pedindo aqui. Então, nós estamos aqui gravando estes vídeos, nesse mundo competitivo, nesse corre-corre da vida, não é verdade? Nessa grande falta de tempo que as pessoas não têm, mas nós estamos aqui. Nesse corre-corre, nessa corrida, para quê? Para alcançar a vida eterna, para alcançar a vida do Senhor Jesus Cristo. Amém. Alcançar a ressurreição do justo, que Deus tem prometido para nós, os que cremos, os que acreditamos na palavra dele. Ele falou, ele disse, passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras, elas não vão passar. Ele comparou as palavras dele como o céu e a terra. O céu vai passar.
A Bíblia diz que o céu, esse céu aqui, ele vai passar. Essa terra também, mas ele comparou os 3 fundamentos mais importantes, ele comparou a palavra dele. Então, veja, ele vela pela palavra dele para que a palavra dele se cumpra, se realize no meio da terra. Então não vai ter ninguém dizer, eu não ouvi falar de Jesus, eu não ouvi falar que Jesus salva, eu não ouvi falar que Jesus é o Redentor, eu não ouvi falar que Jesus é o Cristo, eu não ouvi falar nada de Jesus. Não, não vai ter essa desculpa, porque Jesus disse que o fim virá quando este evangelho do reino será pregado a todo mundo. Então virá o fim. Não vamos dizer, o fim não. O fim virá. Virá, isso é certo, isso é certame. Mas só virá quando o evangelho for pregado a todo o planeta. E para ser pregado a todo o planeta, necessitamos de cooperadores, de pessoas que creiam em Jesus, pessoas que também leiam, estudam, examinem a Bíblia e saiam para também, junto com a mesma fé, na mesma unidade, no mesmo pensamento, numa mesma linha de raciocínio, se ajuntando a Cristo, que é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Nós fazemos parte deste reino de Deus. Nós somos um pequenino instrumento na mão de Deus para falarmos deste Deus maravilhoso ao mundo, aonde a palavra de Deus é chegada. Amém. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos livre. Que Deus venha tirar toda a raiz de amargura dos nossos corações por alguma palavra que foi dita, que nós não gostamos, que nós não aceitamos, que nós não concordamos, que não há coerência. Que Deus venha repreender todo o espírito de rancor, de amargura, de inimizade entre famílias, etc, etc, e que Deus venha nos abençoar. Amém. Hoje e para toda a eternidade. E nós estamos aqui fazendo um comentário, nós vamos fazer um comentário nessa entrevista que houve ontem no Jornal Nacional. Eu gostei demais da entrevista do Eduardo Campos. Só achei que a menina, a Patrícia Poeta, fez muita pergunta que não saiu Ela perguntou dele, o senhor pertencia ao PT. O senhor pertencia ao PT, à bancada do PT, etc, etc. E agora o senhor não pertence mais. O senhor não acha que demorou muito tempo? Ora, ele pertencia ao PT naquele tempo? Pertencia, mas ele mudou de ideia. E nós vivemos num mundo democrático. O fato de ele ter pertencido ao PT, o fato de ele ter sido membro do PT, isso não queria dizer que ele ia ficar pro resto da vida dele. Ele tem todo o direito de mudar de partido, de mudar de quando ele não concorda mais com o pensamento, com o regime, etc. Então eu achei essa pergunta aí muito, tinha que explorar mais as perguntas, os planos dele, a programação dele, que ele deveria fazer, que ele vai fazer no Brasil. Eu gostei demais que ele falou que o Brasil tem problema na energia, o problema de economia, de crescimento. Ele disse que o Brasil não cresce, não está crescendo, e que nós temos que reconhecer os problemas do Brasil e enfrentar. Eu acho que o Eduardo Campos é o melhor candidato que a gente tem. Falou bem. Pela entrevista do Aécio de segunda-feira, eu acho que o Aécio Neves não é a pessoa preparada para governar o Brasil. Não é. O Eduardo Campos é, né? E ele falou que tem muitos problemas no Brasil, que o PT vai entregar o Brasil com muitos problemas. O pior é que ele pode até ser reeleito ainda, e as pesquisas estão dizendo que ela vai ser reeleita, né? Então nós estamos aí com um candidato que eu creio que fala bem, se expressa bem, tem maturidade, né? E eu creio que o Eduardo Campos é o homem mais preparado que tem para governar o Brasil. Eu creio, né? Eu creio. O Brasil está cheio de problemas na área da educação, na área esse escândalo que o Fantástico denunciou domingo.
esse escândalo aí que o Fantástico denunciou domingo lá em Maranhão sobre aquela malas e malas de dinheiro, aquelas indenização do precatório. Aquilo é um absurdo. Milhões e milhões de dinheiro, não sei quantos milhões de dinheiro sendo desviado dos precatórios, fizeram lá um cambalacho e aí filmaram tudo. Tá lá, vimos no Fantástico domingo. Então, esse dinheiro faz falta para investir na educação, investir no asfalto, investir na urbanização, nos ônibus. Esses milhões e milhões de dinheiro faz falta para investir no Brasil. No Brasil. E nós vimos no domingo, no Fantástico, que as pessoas fraudaram ali, fizeram. Então, é um absurdo. Gente poderosa, gente pública, que deveria investir em mais presídio, fazer mais cadeia. Os presídios estão superlotados, os presídios, as cadeias estão superlotadas. Então, esses desvios de dinheiro, essas corrupções que ocorrem nos estados, é uma perda muito grande para o mundo, para a nação. Porque é dinheiro que faz falta, é um dinheiro que não volta mais, né? Para fazer investimento. Por que a roupa está cara? Por que um blazer está R$100? Por quê? Porque é importado, vem da China, vem lá das Europa, e o Brasil tem que produzir mais roupa, mais roupa. Quanto mais produzir roupa, mais fica barato para a gente. Por que a roupa está cara? Porque exportam, e nós não podemos exportar roupa de fora. Tem que fazer mão de obra aqui para produzir roupa. Muita roupa para chegar com preço de banana nas nossas casas. Amém. Então, eu gostei demais da entrevista do Eduardo Campos, né? Gostei demais da entrevista dele e eu peço... E foi muito rápido, passou 15 minutos, né? Foi muito rápido a entrevista dele. Ele falou sobre se na família dele tem pessoas competentes para exercer um cargo, pessoas gabaritadas, por que não, né? Pessoas com talento para administrar, etc. Então isso é um preconceito. Eu vejo que isso é um preconceito que tem com a família do candidato. Se a família dele é capacitada, é competente para gerenciar, para administrar, é preconceito. Só porque é irmão do fulano, do ciclano, eu não posso exercer um cargo. Negativo. Então, eu vejo que são perguntas que, de parente, disso e daquilo, tinha que fazer pergunta para explorar mais sobre o plano de governo, as propostas, nós queremos ouvir sobre as propostas dele para resolver o problema do Brasil com relação ao emprego, ao desemprego, quais são o que ele tem na mente dele para resolver os problemas de gerar mais emprego, gerar mais pessoas para produzir roupa, produzir calçado, produzir comida, plantar, enfim, era isso que a gente queria ouvir dele.